Fala pessoal do Growth Experts, como vocês estão? Bom, meu nome é Thales, eu sou nutricionista e hoje eu vim trazer aqui para vocês um vídeo quebrando um dos mitos muito comuns que a gente vê no cenário da musculação, do fitness, da nutrição, enfim, que seria uma restrição calórica muito elevada vai causar nesse caso uma perda ou um prejuízo no seu metabolismo, vai causar alguma espécie de dano, onde esse metabolismo nunca mais volta a ser o mesmo, vai ficar para sempre prejudicado? Vamos conversar sobre isso hoje. Quando a gente pensa no nosso metabolismo, a gente tem diversas questões que vão estar influenciando nisso. Thales, quais questões são essas? Basicamente nossos órgãos, a respiração. E como a gente sabe, a massa muscular, nesse caso o músculo, 1 kg de músculo gasta mais ou menos 13 calorias para ele ficar vivo. Ou seja, 1 kg de tecido muscular precisa de 13 calorias para que ele mantenha suas funções vitais, mantenha-se na contração muscular e essas coisas. Já a gordura, ela precisa de 4,5 calorias. Então o que a gente pode perceber? O músculo, ele gasta muito mais calorias do que a gordura. O ponto é, normalmente, você não tem tanta massa muscular, correto? É a grande maioria dos contextos. E muitas pessoas pensam que uma restrição calórica muito severa, pensando em trazer uma grande perda de peso inicial, seria algo prejudicial e queria danificar esse metabolismo. Mas como a gente sabe, quando a gente coloca uma restrição calórica muito severa, logo de começo, a maior parte desse peso que a gente perde é água, entende? Então nesse começo aqui você tem uma grande perda de água do seu organismo. Logo depois você tem essa perda de gordura. Ah, Thales, então o corpo não perde massa muscular, não perde o músculo? Sim, ele pode vir a perder o músculo, porém a intenção é que a gente não tenha uma grande perda desse músculo. Afinal, a função do músculo não é servir como uma reserva energética, e sim como um órgão que faz contração muscular, que atua nessa proteção de cartilagens e, enfim, locomoção. No caso, a gordura, o seu adipócito, por si, ele é responsável por te fornecer essas energias. Então, quando você faz uma restrição, por exemplo, você gasta 2.000 calorias. Só que você está fazendo uma dieta conhecida na literatura chamada Very Low Calorie Diets, ou seja, dietas muito baixas em calorias. Isso é algo bem comum quando a gente pensa em pacientes obesos ou então pacientes que nesse caso têm que ser submetidos a uma cirurgia de emergência e que estão com alto peso corporal. E a gente sabe que esse alto peso corporal é um fator de risco para algumas condições, especialmente no centro cirúrgico. Então a gente prescreve uma dieta chamada Very Low Calorie Diets. Então vocês podem perceber que é um déficit energético muito grande nesse contexto, Onde, nesse paciente, o primeiro ponto que ele vai perder vai ser essa questão da água. Logo depois, ele começa a perder um pouco dessa gordura. Mas percebam que nesse tempo, ele não tem uma perda muito grande de gordura. Se você tiver uma perda de 10 quilos de gordura, você vai ter uma redução do seu metabolismo de apenas 45 calorias. Aí você está dizendo, tá, Thales, eu entendi isso, mas por que então que se eu faço essa restrição muito severa, logo depois de um tempo eu paro de emagrecer? Não é o meu metabolismo que parou de funcionar? Não foi ele que ficou ineficiente? Na verdade não. E para isso eu trouxe esse modelinho para explicar para você. Como é que funciona, basicamente? Aqui a gente tem uma relação entre o peso corporal, certo? Quilogramas. Em conjunto com isso, a gente tem aqui a sua adesão à dieta. E aqui a gente tem o déficit energético prescrito pelo seu nutricionista ou então você mesmo que já assistiu o vídeo antigo de como calcular a sua dieta sendo um iniciante. Vamos supor que esse déficit energético inicial foram de 25%. Ou seja, você colocou uma restrição calórica de 25%. E dentro disso aqui, você tem esse fator adesão, que é esse vermelhinho. Você percebe que quando você começa o seu planejamento, você tem uma alta adesão, ou seja, você vai aderir basicamente a toda a dieta que te foi prescrita. Mas o ponto é que com o passar do tempo, você pode perceber que você vai perdendo um pouco dessa adesão, vai até consumindo um pouco mais do que você gasta. E é por isso que você vai tendo essa estabilização desse peso corporal, entende? Não foi o seu metabolismo que ficou mais lento.
Ah, Thales, então a gente não tem essa perda de metabolismo quando tem esse emagrecimento? Sim, a gente tem essa perda metabólica, porém ela é algo insignificante. Não vai ser algo que vai conseguir contrapor, por exemplo, aquela restrição que foi proposta. O que acontece normalmente é que as pessoas começam a perder a adesão com o planejamento, começam a ficar desmotivadas, começam a consumir calorias de forma escondida nos alimentos. Então, nesse contexto, você acaba saindo dessa margem de perda de peso e acaba tendo essa estabilização desse peso corporal. Então, não foi o seu metabolismo que ficou prejudicado. Não foi essa grande perda de gordura que reduziu drasticamente o seu metabolismo. Foi basicamente a sua falta de adesão com relação ao planejamento, o que culminou, por consequência, nessa estabilização desse peso. E nesse caso, quando você volta a ter uma nova adesão, quando você tem um novo objetivo, coloca um projeto, alguma coisa assim, você retoma para esse gasto energético, você retoma para essa adesão à dieta e tem toda essa perda, beleza? Então esse vídeo foi para te explicar basicamente como é que você tem essas alterações com relação ao metabolismo e à restrição calórica. Espero que vocês tenham gostado, deixa aqui o seu like e o seu comentário.